o recado está dado. Se a PEC da gastança for aprovada, o caos econômico vai se avizinhar no Brasil. Me cobrem! Os livros e a história econômica não mentem. Eu fiz um discurso aqui, eu quis escrever para que nada fosse perdido, nada fosse deixado de escapar, porque o que a gente fala aqui acaba ficando para os próximos anos, talvez até para as próximas décadas. E aí, quem sabe, os meus filhos vão ver que houve pessoas que alertaram sobre a desgraça que se avizinha no nosso país. Após a eleição do último dia 30, vereador Fantinel, qualquer brasileiro mais atento às notícias está presenciando atônito a morte do futuro de seu país a cada dia que passa. Podemos citar no âmbito moral, ou melhor dizendo, na falta de moral, a viagem do presidente eleito Lula ao Egito, a bordo, vejam bem, de um jatinho, cujo proprietário é ninguém menos que o empresário José Seripieri Júnior, empresário este que já foi preso na Operação Lava Jato e fez acordo de delação premiada para ser solto. Amigão. Ainda no âmbito da moralidade, o vice Geraldo Alckmin, coordenador da equipe de transição, a mando de Lula, já nomeou 18 nomes condenados ou que respondem a processos por corrupção. Aliás, essa equipe que deveria ter apenas 50 membros, já conta hoje com nada menos que 283, mas hoje vai ser atualizada essa lista. E ainda deve ser ampliada nos próximos dias. Tudo para acomodar os companheiros que após a transição receberão cargos no futuro governo. Dentre eles, nomes renomados da ciência e tecnologia, não. Guilherme Boulos, conhecido invasor de propriedades. André Janones, o maior propagador de fake news da República. Stedley, líder do MST, que ontem, aliás, vereador Fantinel e vereador Scalco, invadiu 2 propriedades na Bahia, ambas produtivas. Dentre tantos outros que assombram qualquer pessoa que ama de verdade seu país. Mas como desgraça pouca é bobagem, ontem, o PT, no fim do dia, entregou seu plano para quebrar economicamente o Brasil. Geraldo Alckmin apresentou ao Congresso a minuta da PEC da gastança, chamada pelo novo governo de PEC da transição. Apesar do eufemismo do governo ao dar nome à proposta, o conteúdo é um cheque em branco para o presidente Lula, já que o ex-presidiário e futuro presidente obterá, caso a PEC seja aprovada, autorização fiscal para gastar acima do teto. Isso sem sequer apresentar um ministro da Economia até agora. Aliás, os nomes testados apavoraram o mercado. Mas vamos ao conteúdo da obra-prima, aliás. A PEC propõe retirar de forma permanente o Bolsa Família de R$ 400 do teto de gastos, com o custo aproximado de 105 bilhões. Além disso, para 2023 estão sendo garantidos R$ 200 adicionais e ainda 150 de benefício para cada filho menor de 6 anos. Estes 3 pontos juntos dão um total de 175 bilhões em gastos fora do orçamento. E chamar gastos de investimento não muda nada. É a mesma coisa. Ainda, 40% das despesas extraordinárias hoje limitadas ao teto de gastos e ao pagamento da dívida pública poderão ser usadas para outros fins. Colegas, os gastos em sua totalidade somam quase 200 bilhões fora do teto, e um orçamento de cerca de 100 bilhões para o próximo governo sustentar as suas próprias promessas. Sempre lembrando, quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos as satisfazem. Resumindo, sem apresentar qualquer fonte de financiamento, o PT está pedindo quase 300 bilhões para gastar. A defesa dos mais pobres pelo PT poderia sensibilizar alguns, caso não tivéssemos vivenciado os 13 anos de ingerência dos seus governos passados. A verdade é que o PT propõe terá justamente o efeito contrário. A proposta não ajuda a reduzir a pobreza e também irá dificultar a criação de emprego e renda. Vamos entrar numa trajetória terrível na relação dívida-PIB, caso seja aprovada a PEC dos 175 bilhões para os próximos 4 anos. Agora peço que prestem atenção. O que representa um déficit primário contratado de cerca de 2% do PIB ano até o fim do mandato. Vamos aos cálculos. Estabilizar a dívida PIB em 80% mais um déficit primário de 2% do PIB e com o atual juro real de 6%, significa dizer que o Brasil terá que crescer 6,8% ano para financiar esse furo do teto. Como sabemos que isso não vai ocorrer, a alternativa é clara: endividamento. O que qualquer um de nós faria se precisasse de dinheiro e não tivesse, iria se endividar até que dá, pois começa a produzir dinheiro. A gastança que se avizinha já fez as expectativas para a taxa Selic aumentarem para 14,75%, ou seja, um aumento da taxa ao contrário do corte antes esperado. A relação dívida-PIB projetada para convergir em 75% no próximo ano também já está sendo revista para até 97,5% no final desta década. Só no ano que vem o endividamento poderá ser maior do que nos últimos 4 anos. E isso que tivemos uma pandemia. Além disso,
Dificilmente a inflação baixará caso o Congresso aprove a PEC e ocorra esta farra fiscal como o PT quer. Ou seja, o caos petista está em gestação. O descontrole do orçamento levará o país a um nível catastrófico de endividamento. Isso fará com que seja mais difícil o Brasil conseguir recursos, fazendo os juros da dívida explodirem. Além dessa gastança desenfreada, pressionar a inflação, o poder de compra do povo será menor, o que vai afetar justamente os mais pobres, já que a maior parte do orçamento vai ser utilizada para pagamento de juros. Não é à toa, vereador Cadori, colegas, que os maiores doadores da campanha de Lula são os banqueiros, veja só. Aliás, não é à toa que Neca Setúbal, herdeira do Itaú, também está na equipe de transição. Coincidências, vereador Bressan? Afirmo a vocês, sem sombra de dúvida, que quem mais perderá com essa gastança anunciada serão os mesmos que o governo Lula diz defender, os mais pobres. São eles que não possuem recursos para se defender da inflação e são eles que acabam perdendo seus empregos e renda primeiro numa crise. Espero que o Congresso tenha a responsabilidade que Lula e sua equipe não têm com o futuro do Brasil e rejeite sumariamente esta PEC, ou o caos econômico vivido em 2014, 2015 e 2016, ou seja, a maior recessão da nossa história, superando o crash de 29, gerada pela gastança desenfreada de Lula e Dilma, estará de volta já no ano que vem. O Brasil fez uma péssima escolha ao colocar irresponsáveis no poder. Mas aos que pensam no futuro dessa nação, resta a palavra de consolo do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em uma linguagem típica do crime. Perdeu, mané. Que Deus tenha misericórdia do Brasil.